ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Terceira câmera minha, né? Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos, dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente correndo atrás, procurando soluções. E no começo do programa vamos falar da Guarulhos Web. Sempre falamos no início aqui, o site que já na primeira página você já vai encontrar as entrevistas feitas aqui no Tribuna Livre. Procure lá o que acontece em Guarulhos, www.guarulhosweb.com.br. Também vamos falar da MX Shop, MXT Shop, nosso parceiro aí. E você, diretamente da sua casa, pode fazer as compras dos melhores preços. Procure lá, mxtshop.com.br. Também vamos falar da ACE Guarulhos, pois ela é a nossa parceira aqui, sempre atenta ao que acontece na cidade. Bom, e hoje nós temos o prazer de receber aqui uma turma da pesada, os jornalistas mais lidos, mais ouvidos da cidade de Guarulhos, e isso há muito, muito tempo. Bom, vamos pela ordem de conhecimento, digamos assim. Do meu lado direito, talvez o mais antigo da cidade de Guarulhos, o decano ainda em atividade, Valdir Carleto. Boa noite, Valdir. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores do Tribuna Livre. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Também do meu lado direito aqui, Pedro Notaro, ele que é o dono da coluna mais antiga e também uma das mais lidas aqui, Reticências. Pedro Notaro, boa noite. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, amigos do Tribuna Livre, aos telespectadores da TV Guarulhos. É um prazer, uma honra estar aqui. Olha, do meu lado esquerdo aqui, o Ernesto Zanon, ele que é responsável pelo site que tem uma parceria conosco, a Guarulhos Web, o site mais antigo de notícia, tem uma abrangência impressionante, não? Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, trocando algumas ideias com o Roberto Samuel. 17 anos no ar, o Guarulhos Web vai completar esse ano, bastante experiência na área de internet, por isso tantos acessos. E olha, esse conhecimento aqui já reflete na audiência. Você vê aqui nas postagens e na audiência que está no nosso Facebook. Bom, eu acho que a coisa mais importante que acontece nessa cidade, nesse momento, nesse ano aqui, é a candidatura a prefeito, um momento delicado da cidade. Valdir, a responsabilidade também da comunicação é muito grande, não? Muito grande. Por exemplo, numa cidade como Guarulhos, que não tem horário eleitoral gratuito da TV, os meios de comunicação impressos, programa de rádio, os sites que falam da cidade, eles têm uma importância significativa. Evidentemente que o alcance de todos esses veículos ainda não se assemelha ao que seria o horário eleitoral gratuito no Vale da TV, principalmente da TV, né? E eu acho que, olha, eu estou em Guarulhos nesse ramo há 36 anos e eu não me lembro de ter visto uma campanha eleitoral tão disputada quanto essa para prefeito. Muita responsabilidade, não, Pedro? Você sente isso? Sinto, eu concordo com o Valdir Carleto, só quero acrescentar que muita gente nem sabe ou nem se lembra que em 1996 nós tivemos um canal aberto de televisão, né? O SBT transmitiu a propaganda eleitoral de Guarulhos e foi significativo, realmente mudou, acho que a história de Guarulhos, né? E deu até a famosa zebra na época, Neftalis, que era o símbolo de campanha dele. Então eu concordo realmente. Eu dizia até o seguinte, hoje falei de manhã, né, Roberto, no Radar de Notícias, eu, por enquanto, estou impressionado com o nível de amadorismo dessa campanha para prefeito. Assina sinceramente, o Valdir Carleto tem razão, ela está disputada pelo seguinte, ninguém ainda viu os dois cavalos
que vão disputar o segundo turno. A verdade é essa. Ninguém pode apostar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito amadorismo, uma campanha curta, e isso me preocupa. Eu acho que vai aumentar sensivelmente o número de votos brancos e nulos em Guarulhos, que já tem índices altos, é bom frisar isso. Guarulhos é uma cidade gigantesca, 342 km², uma população imensa, e nós temos uma legislação, não temos TV aberta, né? Então, realmente, nem as emissoras de rádio nós temos em Guarulhos, que sejam significativas, não são significativas. Enfim, me preocupa a questão da comunicação em Guarulhos. E o radar é feito numa TV, numa rádio de São Paulo, para poder cobrir toda a cidade. Val Calixto, boa noite, Roberto, parabéns pelo programa e um grande abraço para o Pedro, sou fã de carteirinha de vocês. Abraço aos demais jornalistas, curto muito o trabalho de todos. Wagner Gomes, boa noite, Roberto, a bancada de jornalista de alta qualidade. O vereador Paulo Sérgio nos acompanhando. Boa noite aos amigos Valdir Carleto, Pedro Notário, Roberto Samuel e Zanon. Um grrande abraço a todos. Paulo Sérgio Rodrigues Alves. Exatamente. Eu quase que ia falar uma outra coisa. Eu sei. Bom, e o nosso amigo Zanon, uma grande responsabilidade, né? Como o Pedro falou, os meios de comunicações não conseguem chegar fisicamente a todos. A opção é via web. É verdade. A gente... Faz 20 anos que eu estou aqui em Guarulhos, eu sou o mais novo aqui, chegou, mas já são 20 anos de história aqui. A primeira eleição que eu acompanhei justamente foi essa de 96, que houve televisão e que foi uma coisa diferenciada. Então, para mim, não era novidade de televisão, mas foi novidade as outras não terem. E Guarulhos, pela proximidade de São Paulo, a gente sempre repete a mesma coisa, a gente não tem a grande mídia aqui, então fica à sombra da capital e a gente sofre com todos os problemas e nós não temos um veículo que consiga cobrir toda a cidade. Por isso que os veículos impressos, eles, por mais que tivessem tiragens grandes e não tem, eles não atingem a cidade toda. Então, você tem que ter uma tiragem muito grande para atingir uma faixa da cidade que, mesmo assim, não chega. Então, a internet hoje, e eu defendo isso, por isso há 17 anos a gente lançou o Guarulhos Web, quando a internet era incipiente, nós tivemos o insight de ter um site de notícias da cidade, nós começamos com isso, e hoje a gente consegue atingir a cidade toda, porque a internet está na cidade toda. Então, nos lugares mais longínquos, onde o carro de som é o veículo de comunicação, é o veículo publicitário, a gente chega. A ausência da rádio, que o Pedro falou, é significativo. Nós não temos. As rádios instaladas na cidade cobrem a Grande São Paulo. E comercialmente é isso. Então, por isso, a Globo teria uma repetidora aqui, mas uma transmissora aqui está ligada a Mogi das Cruzes, que não tem identidade nenhuma com Guarulhos. Então, há uma briga da Globo São Paulo com Globo Mogi e acaba não tendo. Então, a Globo só vem para cá para falar coisa ruim da cidade. Então, a cidade fica nesse limbo. E os candidatos não têm mídia. Então, cada um vai da sua forma e é uma eleição do nada pode, né? É uma novidade, a nova legislação eleitoral, nada pode, tudo que cada um faz, os outros entram com ação, é uma guerra de liminares que já começou antes da campanha. Então, isso acaba atrapalhando o processo. E nós, comunicadores, temos que ter a responsabilidade de saber diferenciar o que é plantado. A gente está recebendo uma série de dossiês, denúncia contra um, denúncia contra outro, e nós não podemos cair nessa coisa de seguir, por exemplo, rede social. Rede social é uma coisa perigosíssima. Coisas que são publicadas na rede social, se você for seguir o pé da letra, você vai cometer crimes também, porque você tem que saber ter discernimento de apurar o que está ali. Então, só a repetição da rede social também é um problema sério. Então, tem que ter responsabilidade, né? E isso, a gente tem talvez isso... A gente chegou onde chegou pela responsabilidade e temos a credibilidade de atingir o público, porque nada é publicado sem ser apurado. E lembrando que o Valdir também, ele tem um site, o Clique Guarulhos, também tem a revista Weekend, revista RG? RG, revista Guarulhos. Então já tem uma gama de comunicação dentro da cidade. Bom, só registrando aqui, o Zinho Manassés, boa noite ao jornalista da bancada, Pedro e Roberto, e aos outros convidados. Paulo Manso, jornalista, grandes profissionais e amigos, aprendi e aprendo muito com todos eles, parabéns pelo programa. Dalmo Matos, boa noite, abraço a todos, em especial Valdir Carleto, sempre muito correto, e ao James Bond de Guarulhos. Pedro Notário. Hoje nós vamos ser alvos de piadas aqui. Um pouquinho, né? O outro lado, né? O outro lado. Nós estamos no outro lado, Exatamente. lado da vidraça hoje. E o Alan Bisneto, boa noite a todos, abraço aos amigos Pedro, Roberto, Samuel e os que compõem a mesa. E como é que vocês viram essas últimas pesquisas? Aliás, as pesquisas, podemos começar com o Valdir? Pois no tempo do Olho Vivo eu contratei pesquisas em várias eleições.
E eu aprendi a desconfiar das pesquisas. Por mais corretas que elas sejam, elas podem enganar o eleitor. Então, eu aconselho sempre o eleitor a não votar na pesquisa. Procure saber quem é o candidato que mais se assemelha ao que você espera de alguém que vai administrar a cidade e escolha pelo seu critério. Não se deixe levar por pesquisa, não, porque eu mesmo publiquei pesquisa, contratei na mesma eleição institutos diferentes e os resultados eram bastante conflitantes de um para outro. Porque você desconfiava até dos próprios pesquisas suas? Não, um pouco que mude a amostra de domicílios onde vai ser feita a pesquisa já muda o quadro. Porque, evidentemente, por exemplo, dos candidatos que estão na eleição deste ano, alguns têm mais penetração na área central, outros na área mais periférica. Então, um pouco que haja uma distorção nesse quadro amostral, né, que por onde que vai fazer a pesquisa, nos bairros onde vai fazer, o resultado pode ser diferente. Pesquisa por telefone, então, eu não confio de forma alguma, porque é muito fácil mentir por telefone. Mentir para o entrevistador já é fácil, imagina por telefone. Dependendo do horário, elege outra pessoa, né? Eles lançaram até pesquisa pelo WhatsApp nessa eleição, já tentaram. E a pesquisa tem todo um procedimento antes de apurar a opinião do eleitor. Há uma série de perguntas que vão abordando o eleitor para sentir se ele é confiável ou não. Eu vou endossar o que o Valdir Carleto disse, o seguinte, eu me lembro da eleição de 2000 também. Guarulhos já é um ponto fora da curva em matéria de pesquisa, porque o Ibope e o Datafolha erraram aqui, erraram até a pesquisa de boca de urna. Vocês não sabem qual é a gravidade disso, mas o Ibope e o Datafolha sabem, tanto que sumiram de Guarulhos, né? Ficaram um bom tempo sem fazer pesquisa eleitoral. Aquela disputa entre Eloy Pietá e Jovido, que foi uma surpresa. Todo mundo dizia, olha, o Pascoal Tomeu está no segundo turno em primeiro lugar, e nem chegou no segundo turno. Aliás, hoje, 10 anos pelo passamento do Pascoal Tomeu, fica o registro. Então, em 2000, nós já tivemos essa observação. Então, pesquisa, já me disseram, é como acompanhar uma corrida de cavalos por fotografia. Você não aposte agora. Olha, nem sabemos os cavalos que vão estar no páreo ainda. Olha, podemos ter surpresas. Alguns cavalos já caíram, né? Tem uns que sobem no cavalo, né? Bom, as pesquisas, assim, eu não tenho dado muito espaço sobre as pesquisas no nosso portal, porque a gente percebe que as pesquisas registradas até agora, nenhuma dá para levar realmente tão a sério. Por mais que os institutos sejam sérios, não estamos aqui para discutir isso, mas você percebe exatamente essas distorções, no final das contas tem um contratante, sabe? Os veículos de comunicação, infelizmente, os veículos de comunicação da cidade têm vínculos, né? Com partidos, tem vínculos com candidatos e a gente sabe que isso existe e acaba o resultado tendo uma certa contaminação. A pesquisa, ela pode favorecer, essa coisa que o eleitor vai pela pesquisa, eu não acredito nisso, não. Eu acredito muito que o eleitor não está nem aí com as eleições, o eleitor não viu que tem eleição ainda. Agora, né? Está começando. Não, agora. Exatamente. Então tem pesquisa aí que foi publicada há 90 dias, 60 dias. Mas lá na frente influencia. Então elas estão muito incipientes. E os números, não vamos desmerecer que elas não são feitas, não. Porque tem número ali que são claros, de 80%, 90% de que não tem candidato. Isso é real. Não tem campanha? Mas a campanha não começou ainda. Então, exatamente. E isso que me preocupa. Nós vamos ter 45 dias sem televisão, o eleitor não vai nem saber. Outro dia eu escrevi uma nota, quem eram os 9 candidatos em ordem alfabética. Teve uma repercussão na rede social e eu percebi, por que a pessoa está curtindo isso? Porque era uma informação. O pessoal curtiu a informação, falei, caramba, para nós o que era tão óbvio, né? Para eles era uma informação. Mas se eu sou por ordem alfabética do nome verdadeiro ou do nome fantasia? Nome político. Nome político. Bom. Nome de guerra político. Eu acho que tem gente que vota na pesquisa, sim. Vota. Que não quer perder o voto. Eu digo com total isenção. Eu perdi o voto em boa parte das eleições. Eu não faço questão nenhuma de não perder o voto. Eu quero votar com consciência. E até, você votando naquele que perde, você não se arrepende. Tem essa vantagem. Você não se arrepende. Mas a grande massa quer votar no ganhador, não sei porquê. Exatamente. Valdomiro Carlos Ramos nos acompanhando. Prezado Roberto, a TV será fundamental para a campanha em Guarulhos. Até o dia 15 de agosto, os partidos políticos devem solicitar o espaço de horário eleitoral. Onde? Se não o fizer, o TRE irá fazer. Os meus cumprimentos ao
participantes. Ele não tem essa informação, Valdomiro, eu discordo. Eu até torço. Tomara que você esteja Não, certo. tem uma determinação, sim, eu vi isso. Só basta pedir, a justiça determina. Os candidatos não querem. A maioria dos partidos, com base na cidade, que tem registro na cidade, se a maioria deles reivindicar, pode ter. Mas a maioria quer? Não, Não é a maioria, em 1996 foi assim. Foi a maioria dos municipais. O Valdomiro está colocando que basta um, não é isso? Basta alguém solicitar? Olha o que ele escreveu. Prezados, Roberto, a TV será fundamental para a campanha em Guarulhos. Até o dia 15 de agosto, os partidos políticos devem solicitar o espaço do horário gratuito eleitoral. Se não o fizerem, o TRE irá fazê-lo. Eu não acredito. Tomara que você esteja certo, Tomara, Valdomiro, mas eu não acredito. E acrescenta aqui que é lei. É lei, sim, eu vi isso, é verdade. Ele tem. Sandra Matos. Quem vai duvidar do Valdomiro? Não, eu não duvido, não. A Sandra Matos está dizendo assim, estou acompanhando o programa. Henrique Lameirão, caríssimos, primeiros parabenizo. Gostaria de saber sobre a edição azulada da Folha Metropolitana que tem sido publicada. Uma publicação sobre a mesma região, mas com, digamos, o tema político mais acentuado. Sem dizer de certo tom, parcialidade, por exemplo, com relação às fotos dos candidatos, certo favorecimento. Qual motivo? Alguém poderia elucidar? Henrique. Eu vou explicar. A Folha Metropolitana Laranja e a Folha Metropolitana Azul é uma briga de herdeiros do saudoso Pascoal Tormel. É isso. Então, são dois grupos editoriais distintos, tá certo? Então, não há de se confundir, não. É uma questão que envolve herança, que envolve questões comerciais. Enfim, eu não prefiro nem entrar muito nesse assunto. Mas são dois jornais, embora tenham o mesmo nome, né? É meio... É estranho, são né? dois jornais com o mesmo nome, mas totalmente diferentes. É isso. A Folha Laranja é onde tem a minha coluna diária lá. Ela é a folha mais tradicional, que está aí há muito tempo, e a Folha Azul, que entrou agora na briga, também de uma pessoa da família que tem o direito ao nome. Então, essa briga familiar, tem questão pessoal no meio mesmo. E são veículos. Seria legal que tivesse até mais jornais, mas precisava ter o mesmo nome, né? Então... Decinho Pompeu nos acompanhando, a Lucinha Ramiro também nos acompanhando, Wilson Davi dos Santos, turma de peso e de respeito. Um grande abraço. Minha dúvida, Roberto, estão nos acompanhando pela TV ou pelo Facebook? Pelos dois, pela TV e pelo Facebook. Então, eles mandam perguntas Olha também. que mídia interessante que é o Facebook hoje, né? Isso que é, eu acho que vai ter um peso no resultado ou não? O que vocês acham? Por exemplo, estava falando de redes sociais, o Zanon falou da inconsequência, né? Vocês viram hoje a nadadora Joana Maranhão ofendida novamente, hoje aconteceu, Exato. um absurdo. E eu estava pensando, a caminho daqui, eu pensava, ouvindo a notícia no rádio, eu acho que passou do momento de acabar com o anonimato na rede social. Concordo. Eu acho que algum deputado federal tem que apresentar um projeto, olha, tem que ser pelo CPF do cidadão. O perfil falso no Facebook é uma arma hoje, ela te difama, ela te destrói. É uma coisa perigosíssima. As pessoas estão potencializando o racismo. Sim. Não percebam isso, gente. O que fizeram com aquela Rafaela Silva, aquela judoca. Então, é uma coisa que desperta no ser humano o que há de pior nele, né? E no anonimato, então... Mas isso aí, Pedro, eu acho legal a gente falar, rede social e veículo de comunicação. Há uma diferença muito grande nisso, e as pessoas não percebem. Gostaria que você falasse, é verdade. A rede social pode tudo, colocar qualquer coisa, xinga, ofende e tal. E o veículo de comunicação tem que ser diferenciado nisso. E hoje o Facebook acaba concorrendo com os veículos de comunicação pela facilidade, por tudo mais. Todo mundo acha que aquilo ali resolve tudo, e não é assim. Só que o Facebook, ele fala, os mesmos falam para os mesmos. Então, você está ali falando, você está falando em grupos fechados. Então, o pessoal acha, o Facebook é mil maravilha. Não é, sabe? Então, aquela coisa não tem essa dimensão toda que parece que tem, não tem. E tem gente que escreve e acha que é jornalista. Exatamente. E corre Então, esse risco. todo mundo se acha jornalista, só que nós, veículo de comunicação sério, nós temos que apurar o que está na rede social. Então, um boato não pode ser traduzido em notícia, transferido para notícia. Então, não é reproduzir a rede social nos veículos de comunicação. Por isso que é veículo de comunicação, que tem um jornalista responsável, que responde, que tem a seriedade de apurar, apurar se aquela informação é verdadeira ou não. Não é só jogar informações no ar e reproduzir rede social. Então, essa responsabilidade nós temos. Eu ia falar, por exemplo, a página do CRIC Guarulhos no Facebook,
né? As pessoas que colocam comentários lá acham que ali é terra de ninguém, que pode falar o que bem entender. É porta de banheiro. Contrariando um princípio meu, que é da livre manifestação, sempre defendi a livre manifestação, mas a livre manifestação, para valer, ela tem que ser com responsabilidade. Lógico. E hoje eu deletei uma série de comentários muito ofensivos, com palavrões, né? Acusações sem provas, eu tive que deletar, porque as pessoas estavam se agredindo mutuamente ali e, de uma certa forma, outras pessoas que acessam a página do Clique no Facebook, que querem informação, são obrigadas a ver palavrão, ofensas, não, de jeito nenhum. Então, eu acho que as pessoas também têm que ter responsabilidade. Quando era o Facebook pessoal, cada um, se ele fizer uma postagem dele acusando alguém, a responsabilidade é só dele. Agora, se ele põe um comentário numa página do Guarulhos Web, do Clique Guarulhos, do Tribuna Livre, por exemplo, se põe um comentário lá que seja ofensivo, eu entendo que nós que somos os titulares dessas páginas somos corresponsáveis. Então, eu me senti na obrigação de deletar os comentários agressivos, porque achei que realmente passou da conta. Carla Ramaciotti, boa noite, Roberto. Concordo com o Pedro. Guarulhos precisa de mais investimento na comunicação. O César Sansonic, é isso? Sansonic. Roberto, parabéns pelo trabalho. Grande abraço aos entrevistados, especialmente ao grande amigo Valdir. Pedro Zanotti, abraço a todos os entrevistados, principalmente ao Pedro, pela imparcialidade e pelo sucesso do Radar de Notícia. Obrigado. O César pergunta, o que vocês pensam sobre o poder abuso do poder religioso? Tem também esse poder, né? Tem esse abuso, não tem? Olha, a mim me incomoda profundamente, que, sinceramente, eu tenho uma visão meio agnóstica de religião, então, eu quando vejo lá as pessoas... o que me chateia muito é que a esquerda também entrou nesse ramo, né? Hoje nós temos... Vereadores que eram da Igreja Católica. Mas o que é esquerda e o que é direita? Não tem mais. Mas os caras que eram de esquerda, né? Agora estão virando pastor. Eu não entendo mais nada, sinceramente. Agora, negócio de religião, eu sou totalmente contra. Sinceramente, totalmente contra. Quando eu fui candidato a deputado federal em 1994. E ao acompanhar a apuração, tive uma surpresa muito interessante. Um garoto que tinha sido office boy no escritório de contabilidade junto comigo na minha adolescência, foi candidato na mesma eleição e em todas as urnas ele tinha voto. Aí eu vim descobrir que ele era apoiado pela Igreja Universal. Foi eleito deputado federal com uma votação muito expressiva e foi um total zero como deputado federal. Teve um único mandato, a própria igreja não o apoiou para a reeleição, certo? E as pessoas, eu entendo que as pessoas não podem votar com esse critério, me perdoem, as pessoas que votam assim. Não é porque a pessoa é da igreja A, B ou C que ela vai ser um bom representante da população. Eu acho que tem que votar pelo conteúdo que a pessoa tem e não seguir, porque a pessoa passa lá no culto e sai de lá com o número que é para votar. Isso é a reedição moderna do voto de cabresto dos coronéis do Nordeste. Temos que acabar com isso, gente. Isso é a frase condenável. Não usarás o nome do Senhor em vão, né? E nem na urna. Você tem aí uma Câmara Federal, Câmara de Vereadores aí com muitos pastores, aí você quando vai para a apuração você vê lá o resultado, quem que é esse cara que teve tantos mil votos? É da igreja tal. E passa 4 anos sem abrir a boca lá na Câmara, passa despercebido, nem vai, mora no Rio de Janeiro, mora não sei aonde, E são os representantes. Por isso que a gente estava conversando antes do programa começar, como está ruim a atual gestão na Câmara Municipal. O vereador Heleno Metalúrgico está nos acompanhando. Os jornalistas têm um papel fundamental no nosso país e no mundo. Como você se sente representado pelo seu sindicato? Qual sindicato? Sindicato dos jornalistas? Desculpa. Sou jornalista profissional há 25 anos. Nunca precisei desse sindicato. Quando ele só atrapalha. Só atrapalha a formação de jornalistas novos. Ele sempre atrapalhou as redações. Só direitos e nada de deveres. Não tenho uma visão patronal, não. Eu tenho uma visão de vida e tive que ser associado à FENAGE para conseguir uma carteira quando eu fiz uma viagem para o exterior e me arrependo de ter pago alguma taxa, porque não vale nada. Desculpa, eu vou dizer que o sindicato de jornalistas é ótimo para os sindicalistas. Só isso. Ponto. Valdir? Também concordo. Eu acho que não... os próprios jornalistas que são empregados não se sentem representados por esse sindicato. Aquela panelinha sempre os mesmos. É um cartório. É mais uma burocracia
que é mantida pela exigência que tem daquele dia de trabalho, que contra a própria vontade o jornalista tem que pagar para o sindicato uma vez por ano. Contribuição, entre aspas. Contribuição compulsória. Eu nunca fui empregado como jornalista, posso dizer, então é por isso que você nunca se sentiu representado. Mas os que trabalham comigo também não se sentem representados. Eu tenho, assim, um orgulho de ter participado da formação de muitos jornalistas, enquanto estudantes ainda de jornalismo. Então, tenho muito orgulho disso, de pessoas que passaram na minha redação aprendendo, que eu achava fundamental. Eu, nos meus 4 anos de universidade, eu não precisei trabalhar. Eu tive uma condição privilegiada, porque, não vem ao caso, mas não da minha família, mas porque eu trabalhava antes então, eu não trabalhei na função. Eu saí da faculdade e fui trabalhar no jornal. Né? Mas muita gente hoje não consegue se formar jornalista se não passar pela redação. Aí, de um tempo para cá, abriu a figura do estagiário. E eu sempre fui perseguido pelo sindicato por não permitir que esses caras fossem. E eu sou contra o diploma também, deixo bem claro. Eu sou contra a obrigatoriedade do diploma de jornalista. É uma balela essa coisa do diploma de jornalista. Tenho ótimos jornalistas que não têm diploma. Não sou contra os cursos. Os cursos, eu não seria o jornalista que eu sou se não tivesse passado por 4 anos da universidade. Mas a obrigatoriedade do diploma também é outra coisa corporativa que não leva a nada. Endosso. Eu também, eu sou uma prova viva disso, eu não tenho diploma. Não sou contra o diploma, eu sou contra a obrigatoriedade. Eu acho que quem quer estudar jornalismo deve estudar, se quiser fazer, e se aprimorar. Sim. Né? Agora, isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu quero relembrar o seguinte, também tenho o prazer, viu, por exemplo, o Roberto Samuel começou comigo, né? Meu repórter no Radar de Notícias. Edgar Saraceni, eu acho que é o maior e melhor chargista que já surgiu em Guarulhos, começou comigo na Folha Guarulhense. O Richard Alberto, fotógrafo, começou comigo também. Então, eu sinto esse prazer também, Zanon, de descobrir talento. Haroldo Pereira começou comigo também. Então, quando você vê que o cidadão tem talento, Exatamente. Talento é uma coisa, vontade de ser jornalista é outra. Vontade de ser jornalista tem um monte. No Facebook tem um monte. Todo mundo acha que vai para a bancada do Jornal Nacional, né? Mas chegaram pelo menos na bancada da tribuna. Você ter talento, eu já mesmo digo, para música eu nunca vou tentar. Nunca, não tenho o menor talento musical. O Aldir Caleta ainda tem. Uma vez eu vi um CD seu, hein, gravado. Aliás, deixa eu falar, eu e o Pedro tivemos o prazer de assistir uma apresentação Mano, eu fiquei impressionado que algumas músicas, viu, Zanon, que eu não tinha percebido a beleza da poesia. Uma, inclusive, do cara que para no semáforo, eu nunca tinha reparado naquela música. O Valdomiro Ramos está nos acompanhando aqui, ele está nos informando, resolução 23457, 23.457. Ela diz assim, artigo 40. Nos municípios em que não haja emissora de rádio e de televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação da propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização Valdomiro, segundo turno. É bem longo. Guarulhos tem 2 emissoras de rádio na teoria. Na teoria, não, nós temos 3 na teoria, estou até esquecendo, uma é espírita mesmo. A Rádio Boa Nova, AM, a Rádio Cumbica, AM, e nós temos a FM 104.1, ainda é top, né? Era Tupi, né? Top. Agora é top. Boa Nova 1450 e a Rádio Cumbica 1500. Aliás, o Gerson Marcondes é candidato a vice-prefeito, é isso? Isso. Pode? Só lembrei agora. Não sei. Deve estar habilitado. Tá habilitado. E na teoria, Valdomiro, nós temos no canal de televisão aberto em Guarulhos, que é o canal 58 UHF. Exatamente. Na teoria nós temos. Na prática, que audiência... Olha, eu chego a brincar que qualquer um de nós aqui escrevendo no Facebook, nós temos mais audiência que essas 4 emissoras juntas. A verdade é essa. Eu concordo. O Douglas Aguado está dizendo que o sindicato o perseguiu durante muitos anos. Bom, o argentino nos acompanhando, boa noite e saudações a todos, estamos assistindo pela TV. Um abraço para Valdir Olho Vivo Carleto. Olho Vivo, hein? Isso aí é das antigas, né? Valdir Olho Vivo Carleto, virou mais ou menos o seu nome, sobrenome, não? O Farofino, né? O Farofino. Cadê o Farofino? Bom, vamos para um rápido intervalo, Bianca, e já voltamos.
ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre hoje recebeu uma galera de peso, hein? Valdir Carleto, Ernesto Zanon, Pedro Notaro, pessoas que são lidas e ouvidas há muito, muito tempo em Guarulhos. E o que eles escrevem, na verdade, acaba sendo respeitado muito. Por isso, nós estamos com audiência bacana aqui. A Maria José Costa, o altar da igreja do Jardim Palmira virou um palanque. Marinho do Júnior do Reencontro. É Marinho, da Rádio Reencontro, isso mesmo. Parabéns a todos pela iniciativa e, infelizmente, como sempre, a precariedade dos meios de comunicação de nossa cidade. O Marinho que foi um batalhador, né? Tentou oficializar a rádio dele e não conseguiu. O Eduardo Henrique Martins, ele que é vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né? Nos acompanhando. Abraço aos amigos jornalistas. José Caetano Expósito, boa noite a vocês aí do programa, mas realmente o Facebook colocam, mas aí fica um pouco confuso, mas também tem como descobrir e quem faz coisa errada. Não é tão fácil, não. Aquela história de, já tentei, viu? Aquela história de IP, rapaz, aí você vai, não é fácil não. O que tem de pedido de amizade nessa época é impressionante, fake, você tem que ficar descobrindo que tudo lá... tudo falso, muita gente falsa. Depois que eu descobri, eu cheguei uma vez pro Pedro e falei, Pedro, por que os fake, você chama um amigo e depois de repente vai caindo? Tá? Eu falei que é um monte de fake. Mas o que tem de fake? Nos acompanhando também a Thelma Cardia, Guarulhos é atípica. O que será dela com voto distrital futuramente? Já pensaram nisso? Olha, é uma pergunta interessante. Eu acho que vai acabar se consolidando, porque hoje o que acontece? Os vereadores são meio territoriais mesmo, né? É verdade. Você pega o cara, pega lá um bairro, opa, a praça eu que cuido, a lâmpada.
O cara hoje em dia, assessor de vereador, é jardineiro, eletricista. Não é verdade? É isso? Então, nós temos alguns vereadores, vamos lá por segmento, o americano representa taxistas. Mas tem base em bairro Silvana também. Mesquita, Silvana Mesquita que não se elegeu. Não se reelegeu, mas representava os deficientes físicos. Ela não se elegeu por uma questão de partido, né? Que ela teve votação. O Heleno representa um sindicato, né? Os metalúrgicos. Agora, a maioria é territorial, né? Você vê lá o Barreto, lá no Fortaleza. Da Igreja Universal, né? O Barbosa, né? A maioria é religioso, não é não? Tem mais representantes de religião do que de sindicato, O né? distrital tem que ter um misto, né? Não dá para ser distrital propriamente dito. Tem que ter uma seleção, um voto distrital misto que tenha... concilie alguns aspectos diferenciados. Os sindicatos estão crescendo, né? A cada eleição eu vejo mais sindicatos com candidatos. Podem observar isso. Mas eleitos também? Acho que eleitos não. É aí que tá, mas eu vejo mais candidatos. Talvez o americano e o Heleno. O americano também base territorial. Brinquinho foi forte, condutores. Então, o Zé Luiz, queira ou não, veio lá dos bancários, né? Lá atrás. Força lá. O Almeida, quando veio vereador, era dos funcionários servidores públicos. Ele ainda lembra disso? Ele ainda lembra disso? Não, eu lembro. Ele faz só esqueçam o que eu fiz. A Milene... Eu não permito que ele esqueça. O funcionalismo não esquece. A Milene diz, eu quero saber se entre eles existe uma divisão de distribuição de jornal e revista em regiões específicas. Mas região mais central, não existe uma divisão, né, Valdir? Não tem. Eu costumo dizer o seguinte... Existem jornais de bairro. As revistas, por exemplo, a gente tem que distribuir onde o anunciante vai ter retorno. Eu, como jornalista, gostaria que a revista estivesse em todas as casas da cidade. Não é possível fazer isso. Por isso que a gente resolveu fazer o Clique Guarulhos, que é uma forma de ter uma abrangência maior. E os jornais, de uma certa forma, fazem a mesma coisa, né? Podem tentar distribuir no maior número de bairros possível, mas evidentemente que com a publicidade que tem, isso não é economicamente viável. José Caetano, eu acho que para ser político tem que ter pelo menos grau de instrução, consciência, o que é certo e o que é errado. Olha, é interessante, hoje mesmo eu estava observando e comentei, né? Eu vi vereador, professor cometendo tantos erros hoje na Câmara que eu fiquei envergonhado. Então você vê a qualidade de alguns professores, né, que são políticos, e é de assustar. Eu fico imaginando o Valdir Carleto uma vez comendo, imagina esse cidadão na sala de aula. E rapaz... É algo parecido com um médico que não tem a competência para receitar um remédio, né? Porque você está formando mal o cidadão que depende daquela fonte de informação para ser bem informado. Então, é realmente preocupante a qualidade dos professores. E não é culpa deles, porque a formação que eles receberam também é precária. É deficária. Agora, só me permite? Pode falar, eu só quero depois completar esse assunto. Não, eu acho que não acho que é formação, não vamos generalizar. Eu acredito que a pessoa que não tem instrução pode ser um bom vereador, sim. Não vamos elitizar a coisa, não. Não é porque nós tivemos um presidente como o Lula, que não tem curso superior, que vamos falar que nenhum... Não é assim, não. Acho que tem que gente boa em todos os segmentos, tem gente ruim em todos os segmentos, tem gente formada com pós-graduação, doutorado, que não presta. Então, não é Concordo. isso. Não é isso. Concordo. Formação pessoal. Formação, o cara que se propõe a ser um vereador, ser representante, tem que ter formação, tem que ter... saber o que está fazendo. Então, que você tem lá um professor ruim, que por ser professor ruim vai ser... Como eu tenho um monte de jornalista ruim, que não sabe escrever. Não sabe escrever, né? Que só acha. Então, e aí arruma um cargo público, né? Exato. Douglas Aguado, a ignorância que extravanca o progresso. Isso é uma frase boa. Só essa questão de professor, é que na verdade eu quero dizer que desde 1976, eu me lembro quando o Neftali veio à eleição em 76, ele era o professor Neftali, era o diretor do conselheiro. Tinha um peso. E hoje, até hoje, a gente percebe que politicamente ostentam o título de professor porque tem um valor agregado isso, né? Tem uma glória. Então, estão usando politicamente, sinceramente. Mas, Zanon, você não acha que, de repente, quando o vereador ele não tem um mínimo de conhecimento, técnico mesmo, de 2 mais 2 são 4, ele não corre o risco de ser enganado, por exemplo, na hora da votação de um orçamento, ele não consegue analisar um projeto de lei
que cuida das finanças, por exemplo. Você não acha que isso acaba prejudicando? Sim, mas por isso ele tem assessoria, né? Ele pode ser bem assessorado. O problema é que eles usam assessoria para fazer política. Pra arrumar e aí a praça. acaba lá, coloca um jardineiro numa assessoria que devia ser... Todo vereador tinha que ter um advogado. O que tem de projeto ruim nessa Câmara Municipal, coisas incipientes, coisas que não levam a lugar nenhum, é absurdo. E vai lá, perde-se sessões para votar uma coisa que o prefeito tem que vetar mesmo, porque não tem cabimento algum. Então, advogado devia ter lá um advogado especializado para analisar juridicamente leis que já existem, os caras fazem de novo. Então, não é a pessoa em si, o vereador é um representante do povo, Sim. o cara tem carisma, ele conquistou, ele não é obrigado a saber tudo, mas ele tem que ser assessorado, por isso que tem cargos. O Valdir Carleto há de se lembrar, na eleição de 1992, teve um juiz eleitoral que fez provinha para os candidatos a vereador. É verdade, eu lembro disso. Sabia ler e interpretar. E ele reprovou alguns candidatos. Teve candidato que fugiu. Não, é o mínimo, né? Tem que saber o mínimo, tá bom. teve candidato Eu acho que tem vereador da atual legislatura que está terminando o mandato sem ter descoberto para que ele foi eleito até hoje. E não sabe analisar o que é papel efetivo do vereador, o que é que ele tem que fazer, o que ele pode ou não fazer, né? E é como falou, às vezes o prefeito tem mesmo que vetar, porque tem coisas absurdas que são aprovadas na Câmara. E pior, há vetos que são derrubados e que não deveriam ser derrubados, porque são flagrantemente inconstitucionais. Aí vai para a justiça e perde. Acabou. Aí, porque fui vítima da perseguição política, foi nada, fez mal feito. O Rogério, quais vereadores realmente conhecem, por exemplo, o regimento interno da Câmara? Se não sabem nem isso, vão poder lançar ou aprovar projetos? É uma coisa interessante. Alguns vereadores conhecem muito bem. Não dá para generalizar, Não dá lógico. para generalizar, não. O Henrique, vocês são importantes formadores de opinião. Portanto, a seguinte pergunta. Ao sentir dos senhores a troca de gestão partidária, trará novo rumo a Guarulhos, levando em conta, claro, os prefeituráveis que disputam a administração? Não sabemos quem será, nem se haverá mudança de gestão partidária ou não. Mas pouquinho. Nisso aí eu faço questão de falar a função nossa de formador de opinião, de jornalista, de mostrar o quadro, de quem é quem. Isso é importantíssimo. Então, fala-se assim, olha, nós não queremos mais o PT em Guarulhos, existe uma rejeição. Existe pesquisa que tem uma rejeição de 80%, 85%, tem uma variação aí, mas vamos lá falar, vai que tem 80%. Nós não queremos mais o PT em Guarulhos, certo? Então, quem é PT em Guarulhos? Só o Partido dos Trabalhadores? Não. Eu costumo falar isso, que o Almeida não fez uma má administração sozinho. Ele foi ajudado por um monte de secretários, os caras atrapalharam e fizeram. Então, essas pessoas estão aonde hoje? Então, é função nossa, da imprensa, é função mostrar isso. Não é achar, é mostrar com fatos. Então, não tem como contestar. No sábado eu publiquei uma reportagem sobre o anúncio do vice do Eli Correia, que é o Pereira. Pereira passou os 4 anos no governo do PT. Os 8 partidos que estão com o Eli Correia são ligados ao PT. Não, nada contra. Se eles fizeram a opção durante 4 anos de estar junto com o PT, e o Eli Correia também, o DEM também esteve... O xerife também, né? Sim, tem o xerife, tem no Martelo, tem... Os únicos 2 que não tem é o Inef Tales e o Carlos Roberto, porque o próprio Guti participou da primeira gestão do Almeida. O PT também não tem. O PT também não tem. Então, eu falo isso o seguinte, nada contra, uma coisa a deixar claro, é um direito do candidato ter os apoios dele, mas tem que deixar claro que ele é uma opção ao PT, mas são as pessoas que estiveram nesse governo. Então, acho que existe uma função nossa de deixar claro isso, quem esteve com quem, como foi. Então, a imprensa, ela tem esse papel de divulgação, não de opinião e não de achismo. Filomena Garança, cheguei, boa noite, tribuna. O Zé Maria Seminaldo, boa noite, notáveis da imprensa guarulhense. Obrigado, Maria. O Fábio Valentim, já fiz a pergunta assim, o Heleno, qual matéria vocês dariam amanhã sobre a greve dos professores? Amanhã não, nós já demos. Greve. Não é amanhã não, o Guarulhos já publicou que acabou a greve. Acabou a greve. Nós publicamos o que o TRT ofereceu, a mesma coisa que a Prefeitura no TRT ofereceu, a mesma coisa que o prefeito ofereceu na sexta-feira, e eles aceitaram hoje, não aceitaram na sexta, aceitaram. O movimento enfraqueceu, é difícil manter um movimento 16 dias, é complicado. Muito. Agora, a grosso modo, os professores perderam. Corre o risco de acontecer o que aconteceu de abril para junho, né? Fizeram um acordo e não foi cumprido. Agora, nesse final de governo, então... Pedro, a decisão é assim,
a proposta do Almeida é, a partir de novembro, pagar em 12 vezes a gratificação que tinha que ter sido paga em junho, se tiver caixa. Não tem. Vai ter caixa, então não Vai vai ter pagar. caixa. Ô, a Sandra Manfredini, olha só. Gostaria de saber primeiro se o Guti ainda é candidato. É, lógico. E por que, na opinião dos convidados, os moradores de Guarulhos continuam elegendo os mesmos picaretas para a Câmara? Sandra Manfredini. Pera aí, pode até ter picareta, mas nem todos são picaretas. Não. Tem Martelo também, que vai ser candidato a prefeito. Desculpa, então- não resisti à piada. Valdir. Perigoso. É perigosíssimo. Eu acho que é assim, uma grande parte dos eleitores não conhece os vereadores a fundo. Tem candidato demais, vão ter mais de verdade. 1000 candidatos à vereança. Aí uma boa parte anula o voto, uma boa parte vota em branco, achando que com isso estão fazendo grande coisa. Quem anula ou vota em branco está perdendo a oportunidade de escolher, está permitindo que o seu vizinho, que o outro escolha em vez de você escolher. Se anula. E aí acabam se elegendo os mesmos, porque os nomes deles já são mais conhecidos da população. Né? E outros porque usam de expedientes que a gente não tem como provar, mas que são aquele paternalismo, né? É a troca de favores, a pessoa que vota porque recebeu porque trabalhou no dia da eleição e se sentiu na obrigação de votar, o que é terminantemente proibido. Já estão discutindo o valor do lanche, vamos ser sinceros. É verdade. Sabe o valor do lanche no dia? A boca de urna. É o que funciona em Guarulhos hoje. Metade da eleição é boca de urna. E hoje, todo vereador, o que ele pensa? Eu preciso ter 5.000 votos garantidos. Exato. Aí ele vai falar, bom, eu vou fundar a Associação dos Pipoqueiros de Guarulhos. Se tiver 5.000 pipoqueiros, eu estou garantido. É isso que está acontecendo em Guarulhos, gente. A verdade é essa. E tem outra coisa também. Se pegar qualquer pessoa, você vai fazer um exercício simples. Você conhece 10 pessoas, pelo menos são candidatos. É o amigo lá da igreja, é o cara da associação de bairro, é o do sindicato que eu pertenço, um amigo de infância. Aí você vai lá optar qual vou votar. E o cara Entendeu? fala que vai votar em todos. Todos. E todos acham que já são eleitos. Aí eu falei que o candidato é essa maldição. Ele sempre acha que, eu estou abafando, eu vou me eleger, eu estou sentindo... Isso no Facebook, então, eu tenho olha, 10 mil curtidas, estou eleito. Olha só a cutucada aqui do Heleno. O Heleno nos acompanhando aqui. O Zanon não perde a oportunidade de citar o nome do Pereira. Até parece coisa pessoal. Não tem nada de pessoal, eu só estou falando fato, não é achismo. O Pereira esteve ao lado, o PDT, o Heleno deixou a base no ano passado, nesse ano. Eu vou frisar, você está se centrando muito no Eli. Eu acho que tem o Martelo, tem o Xerife também, tem outras coligações eu falei com o do partido Pereira, aliado. eu falei, mas sim, o Xerife continua na administração, o Wagner continua na administração. Através do Dudu, que é o secretário, Não, é isso que você está citando? tem, assim, o Guti participou da administração. Participou? Não tô, então estou falando fatos, não estou achando. O Guti tem partidos que estavam no O PSB era da majoritária. Não, o PSC. PSB. E o PSC? Depois daquele chute lá da visita frustrada do Bolsonaro, que aconteceu aquilo. Sim. A verdade é essa. Rapaz. O Paulo Manso pergunta qual a opinião dos colegas sobre o papel das redes sociais nessa campanha. Bardi. Eu acho que vai ter um papel, não vou dizer que ele vai ser decisivo, mas que vai ter um peso, sim, sem dúvida vai ter. Até para desconstrução, né? Eu acho que o internauta também tem que ficar esperto, como foi dito aqui, faça um bom filtro, porque muita coisa que está na rede social aí é mentira ou é contratada. Eu acho que vai servir mais para desconstruir, para atacar, para denegrir. Mais que as redes, tem uma ferramenta fantástica, que é o WhatsApp. Isso não é público e tal, mas você recebe muita informação pelo WhatsApp, o WhatsApp espalha de uma forma muito maior que o Facebook, e o WhatsApp destrói, às vezes o WhatsApp constrói. Então, o WhatsApp hoje, muita gente é o Facebook, eu canso de falar. Tem coisas diferentes aí, novidades que podem ser muito mais eficientes, tanto na construção como na destruição. E vem outros, né? Depois vem o YouTube, vem outras coisas. Maurício Ribeiro, ele que é lá da Vila São Rafael, né, Maurício? Parabéns a todos, eu nunca vou me formar no jornalismo, mas o que eu aprendi com qualidade é através de vocês. Obrigado. Obrigado. É um grande colaborador de todos nós aqui. O Henrique falando sem falar que a maioria dos partidos ainda tem seus comissionados garantidos e recebendo. Olha, gente, eu já falei, vou falar de novo. Muita gente está gritando aí contra comissionado. Se o candidato a vereador dele ganhar, ou a prefeito ganhar, ele vai ser nomeado o ano que vem. A verdade é essa. Eu quero ver alguém abrir mão. Esse negócio de comissão. Concordo que há um exagero no número de comissões. Esse exagero já começa na Câmara Municipal.
né? Com certeza. Porque foram criando cargos na Câmara, para a gente não depender do prefeito ou do executivo, né? Ficou com 15 assessores e ainda com cargos na prefeitura. Agora, cargo de confiança sempre vai existir. Quem está nos acompanhando também é o Manuel Vicente, vocês lembram dele? Vereador. Está nos acompanhando, falando que o programa está fantástico. Um abraço aos amigos aqui. O vereador sempre prometia paralisar a Dutra, lembra? Qualquer coisa ele ia parar a Dutra. Ô vereador, o senhor ainda para a Dutra lá, não? E a questão do comissionado também acho que há um exagero, mas é uma coisa que tem que considerar. A administração não anda sem também ter comissionado, Sim. porque tem muito funcionário que é efetivo, que por ele ser efetivo, concursado, efetivo, ninguém mexe comigo e não trabalha. Então tem muito comissionado que trabalha mais do que efetivo. Vamos fazer um pouco de justiça aí. Concordo plenamente. Faltando 3 minutos, vamos agradecer. Já, você viu que gostoso? Vamos repetir essa bancada, gente? Vamos repetir? Quando quiser. Topa, Vamos, Pedro. Top. Valdir, vamos repetir isso aqui. Olha, Quando estiver mais perto da eleição, que a gente possa comentar com mais, né? Aliás, eu quero fazer um pedido para o Fernando. Fernando, está nos ouvindo, Fernando? tá na linha. No dia da eleição, dia 2, vamos fazer um programa ao vivo aqui, acompanhando Exatamente. a apuração. Seria fantástico. Estamos aí. Obrigado, Zanon, por você ter vindo. Foi muito legal você ter aceitado. Não, legal, acho que é importante esse espaço aqui. O Guarulhos Web, a gente tem aí muita história junto do Décio Pompeu e do Danilo Sanches, né, que são os sócios do portal e que tem uma importância grande de levar informação sem achismo. Não é jornalismo, né, eu falo. Não é jornalismo, é jornalismo, se possível, da melhor qualidade. E a Filomena Ganança também concorda, mas já terminou também. A Liliana Marciano, um abraço a todos, principalmente Valdir e Zanon, com quem já trabalhei. Beleza. Opa! Jandiliza, o candidato cidadão guarulhense, só tem a ganhar com a participação da gente dessa relevância, falando sobre o futuro da nossa cidade. Parabéns. Grande artista, Jandiliza. Pedro, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer revê-lo, né? Já te vi de manhã, até amanhã de manhã. Aliás, daqui a pouquinho tem o radar de notícias na sequência. É a sequência, a reprise, né? É verdade. Nós dois de novo. Nós dois de novo. Não tá fique bom. com saudade, que eles já estarão na telinha de novo. Obrigado pela oportunidade. O Zanon, foi um prazer. Valdir Carleto, obrigado também. Foi um prazer. Valdir Carleto, muito obrigado. Aliás, o meu TCC eu fiz com uma entrevista que eu fiz com o Valdir, a influência do Olho Vivo na política de Guarulhos. Obrigado, Valdir. Olha, eu que agradeço o convite e sempre que possível estaremos aqui com o maior prazer, dialogando aqui com os colegas, trocando essas opiniões e recebendo opinião também dos internautas, telespectadores aí, que é muito importante isso, saber ouvir, né? Por isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca só, né? Que é para ouvir a opinião pública. E deixar um elogio para o Fernando Mauro, que tenta transformar essa TV Guarulhos num canal, né? É um canal da cidadania aqui em Guarulhos. Parabéns, Fernando Mauro. Val Calista nos acompanhando, Camila Ribeiro Vidal e Carla Ramaciotti. Obrigado, excelente programa. Obrigado, Carlinha. Gente, essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Aliás, curta lá nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel. Lembrando que amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Um abraço e até o próximo programa. Terceira câmera, minha.